vocês mandam e eu obedeço. Sendo assim, eu trouxe uma pessoinha também especial que vocês gostaram e pediu que eu trouxesse de volta. Dr. John Facuri. Boa noite. Boa noite, obrigado Tudo a bem com o todos. senhor, doutor? Graças a Deus, tudo tranquilo. Doutor, o negócio é para pegar fogo. Depende da senhora. Doutor, eu quero que o senhor me fale esse negócio de curatela, que para se ter a curatela de uma pessoa de idade, de um doente, leva-se tempo, os pagamentos são suspensos porque a pessoa não tem condição de assinar, de ir no banco, de ir no INSS, e a curatela demora 3, 4 meses. E aí, doutor? Bom, em relação, quando sair a sentença ou uma decisão liminar num processo judicial de interdição, porque o nome técnico é processo judicial de interdição e o encargo é de curatela feito por um curador. Então, essa sentença ela tem um efeito retroativo. Então, todo esse tempo que ficar aguardando, por exemplo, o auxílio-doença, para você levar o INSS, para que seja liberado o valor, o INSS ele tem que pagar o valor retroativo, porque o mal que ensejou a curatela, ele não é naquele momento da sentença. Só para ser esclarecedor e não me perder muito tempo também em demandar o programa da senhora. Nosso programa. Por favor. Então, a sentença declaratória, a sentença natureza jurídica da sentença de curatela de interdição, ela é meramente declaratória. Ela não cria o estado, por exemplo, de prodigalidade, que é o dilapidador de patrimônio, de ebriez, que é o usuário de álcool, inveterado, etc. Algum portador de uma deficiência física, mental, psicológica e tudo, que o impeça de exprimir as vontades dele. Então, a sentença, como ela é declaratória, e ela não cria esse mal, ela tem o efeito retroativo à data em que a perícia médica, psicológica, etc., constatar a doença. Mas, doutor, tudo bem, mas não existe a tal da curatela provisória? Existe. Eu tenho uma amiga que está há mais de 3 meses esperando, pelo menos, essa provisória para sair, porque está com um problema seríssimo com um parente em casa. Mais de 3 meses, doutor? Não, entenda bem uma coisa. Existem medidas, a senhora deve ter ouvido falar, por exemplo, em questão de guerras de liminares, etc., em questões de concurso público e tudo. A pessoa entra com mandado de segurança para anular o concurso e tenta se caçar a liminar e fica nessa. Então vai depender do juízo, da condição de processo, quantidade de processo naquela vara. E o que acontece? A senhora faz o pedido de tutela de urgência. Não é tutela de tutor de menor, não. É um pedido de tutela jurisdicional de urgência, desde que comprovados os fatores, por exemplo, que se fala em latim, fumaça do bom direito, fumus boniuris e periculo in mora. Aí a senhora tem o direito a essa tutela antecipada, antiga tutela antecipada, de urgência, para ser nomeado curador provisório, para gerir os bens exercer na qualidade de, fazer uma metáfora, seria o diretor dos atos da vida civil. Não seria um mero procurador como um advogado. A senhora seria como se fosse o pai ou a mãe daquela pessoa que é curatelada. Bom, aí a curatela, ela pode ser compartilhada ou não? Para fins de pessoas de deficiência física, ela pode, em uma analogia com a guarda compartilhada de pais divorciados, que é uma modernidade não tão moderna no Código Civil, ela foi estabelecida a curatela compartilhada, por exemplo.
a pessoa vai para deficientes físicos, notadamente. Ela pode ser estendida por analogia para quem possua alguma deficiência ou alguma patologia mental. Então, são nomeados 2 ou mais curadores para manutenção por exemplo, um filho vai cuidar de uma mãe que está praticamente entrevada numa cama. Então o juiz nomeia 2 ou mais curadores para darem guarida. Ela tem 3 irmãos. Então nomeia 2 ou mais curadores para curatelar e para dar assistência à pessoa que tem a deficiência física. O senhor já tendo o protocolo da curatela, que deu entrada na justiça, o senhor levando para o INSS, pelo menos é o que eles pedem, não podia já se avaliar a situação do doente e ir pagando a pensão daquele doente, doutor? Vamos lá, se a senhora tem uma nomeação judicial, uma decisão liminar ou uma decisão definitiva com trânsito em julgado, nomeando a senhora, não precisa nem do trânsito em julgado, porque vai depender de uma questão técnica processual do efeito do recebimento dos recursos. Então, se a senhora tiver uma decisão liminar, para ser sucinto, uma decisão judicial que a nomeie como curadora, a senhora tem direito, sim, de efetivamente ir ao INSS e pedir o pagamento, inclusive dos retroativos, porque a perícia, digamos, vamos traçar uma linha de tempo, a timeline que o pessoal fala do Facebook. Então, a pessoa apresentou a doença em 2010, a senhora entrou agora com a questão do pedido de curatela. E a perícia judicial constatou que a doença é de 2010, é aquilo que eu falei no início. Ela é retroativa, o pagamento deve ser retroativo, com exceção da prescrição e decadência, a 2010, a data da constatação da patologia. Aí a pessoa que está pedindo essa curatela tem que provar naquela data lá atrás é que a pessoa ficou doente? Perfeito. É isso aí? Por prova pericial, testemunha, principalmente a pericial, porque o processo de curatela começa com uma entrevista do juiz, depois é nomeado um defensor, procurador. Mas é isso que eu estou dizendo. Então. Essa é minha amiga. Ela já deu entrada numa curatela há 3 meses, agora que eles marcaram uma perícia. Perfeito. Para pessoa, quer dizer, já chorou 3 vezes. Agora tem que esperar até o dia 22, que é o dia que essa minha amiga vai levar. Agora, deixa eu ver, tem que levar o doente. Ou não necessariamente. Se o doente não tiver condições, o juiz tem que vir ao domicílio do doente. Não é obrigado. Se tiver dificuldade de locomoção, eu já acompanhei processos de interdição. Eu pergunto para o senhor, uma pessoa com Alzheimer, aí nós levamos lá. Tá, não, e aí? Mas se a pessoa não tiver condição de locomoção, por exemplo, a caso da curatela compartilhada, a senhora pode ir lá na questão do Alzheimer, só para não perder o fio da meada. A pessoa tem condições de mobilidade, ela vai ser entrevistada, vai ser periciada por médicos, psicólogos, psiquiatras, etc. E eles vão constatar e já provavelmente... Mas isso tudo vai fazer no mesmo dia? A tendência é essa, porque o juiz pode designar, vai depender da agenda do magistrado. Por isso que se pede liminar. Se eu for interditar alguém, por exemplo, uma pessoa portadora de uma doença degenerativa. Então, se eu percebo que estou tendo dificuldades pela questão de tempo, demora dos processos judiciais, então eu peço por medida liminar tutela de urgência. Mas eu tenho que provar os motivos. Famosa fumaça do bom direito e o perigo da demora do atraso. Então, digamos, se eu disser assim, bom, eu posso segurar, aguardar o trâmite normal do processo judicial. Então, eu não peço liminar, mas eu posso pedir uma tutela de urgência, se não há impedimento legal para isso. Tutela de urgência para acelerar esse procedimento. Mesmo com licença da Defensoria Pública. Senhora?
Não entendi. Mesmo quando se entra numa defensoria pública, uma pessoa que não pode... A diferença do advogado para o defensor público é porque ele tem um salário certo, ele tem um emprego estável, mas ele tem a mesma capacidade técnica e o dever... Tudo bem, mas aí eu digo... de fazer. Mas numa defensoria pública, geralmente entra para não se pagar... Quando não se pode pagar. Custas e honorários de advogado. Isso. Aí não pode. Aquele processo não fica lá tempos e tempos e o doente esperando? Não. O defensor público, entenda bem. Existem duas questões. A Defensoria Pública, que é um órgão importantíssimo, é pena que ela não é ampliada porque o sistema não tem interesse em garantir ao jurisdicionado, ao cidadão, acesso à justiça. Não interessa o sistema. Interessa ao Flamengo, interessa ao Carnaval, não criticando quem goste. Eu sou flamenguista, mas nós nos alienarmos e esquecermos das nossas prioridades é o que entristece. Então, assim, a defensoria é estruturada, mais bem aparelhada, com vontade de trabalhar, que existem defensores prevaricadores também, como existem advogados também que agem de má fé em qualquer profissão. Então, vai depender só do aparato judicial. O aparato judicial também é interessante, além das questões pessoais de um ou outro profissional que lá atue. É interessante deixar o cidadão brasileiro sem justiça. Essa demora é interessante para o... Não vou nem falar sistema, vou falar sistema. Porque... Olha, sinceramente, uma pessoa que precisa, uma pessoa doente, tem que esperar, como essa minha amiga está esperando, 3 meses para e não está esperando tanto. Uma curatela do ponto provisória. O senhor ainda diz que tem mais tempo? E não está esperando. Para o rito de processo judicial, para o padrão de processo judicial, para o padrão da velocidade... Não, porque eu acho que depois poderia até continuar a com curatela mais calma para poder... Mas desde que o senhor pediu aquela curatela, né? Porque está havendo essa necessidade, não podia ser adiantada? Podia, pelo pedido de liminar. O que deveria, desculpem, antes da senhora encerrar, esse pedido ele pode ser feito no início do pedido, na petição inicial chamado, que inaugura um processo judicial, ou ele pode ser feito um pedido intercorrente durante o processo para que seja concedida essa curatela provisória, desde que provados a urgência, a necessidade. Bem, o que eu quero pedir para o senhor é o seguinte, vai voltar aqui porque tenho mais assuntos. Bom, eu vou fazer que eu preciso que o senhor esclareça. Perfeito. Eu vou precisar, então, como foi o nosso ilustre presidente, ex-presidente Lula, eu fui na primeira vez eu fui intimado, na segunda a senhora vai me intimar novamente. Já estou intimando. Sob pena de condução coercitiva. Naturalmente. Tá vou já procurar um desembargador para dizer, pronto, o doutor não quer vir. Pronto, eu já tenho tempo de correr, então. Doutor, muito obrigado, um beijo. Eu que agradeço a Deus. E, por favor... Por favor. Eu vou precisar que o senhor venha mais vezes, trazendo mais informações, porque aqui na Com Brasil, aqui Celeste Maria recebe, o público é que manda. Eu sou um menino um pouco ciumento, então quando eu ouvir a palavra staff, eu digo, eu quero fazer parte do staff. Então já está no staff. Obrigada, tá, doutor. Um beijo no seu coração. Muito obrigado. Um minutinho, nós já voltamos. A Nova DFL há 75 anos desenvolvendo soluções odontológicas de excelência e qualidade. Presente em mais de 60 países. A Nova DFL conta com importantes certificados de qualidades que habilitam a comercializar seus produtos nos mercados mais competitivos do mundo. Por isso, exija do seu dentista produtos da Nova DFL. Qualidade, dedicação e desenvolvimento. Nova DFL. Soluções odontológicas traduzidas em sorrisos. A
Global Odonto Consulting é uma empresa de consultoria especializada no ramo odontológico, voltada para indústrias, dentais e dentistas. Nosso objetivo é tornar nossos clientes mais competitivos e inovadores, gerando resultados positivos em seus negócios. A Global Odonto Consulting conta com profissionais experientes e capacitados para solucionar problemas e apresentar as melhores soluções do mercado atual. Por isso, conheça nossos principais serviços: campanhas, treinamentos, análise de indicadores, marketing digital, serviços de atendimento especializado para consultórios e clínicas de acordo com a sua demanda. Todos com o objetivo de gerar resultados nunca antes obtidos no seu negócio. Venha para a Global Odonto Consulting.